Pessoal, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto bastante recorrente nos dias atuais. Esse assunto tem como tema a educação financeira. Nós sabemos que existem pessoas que têm um patrimônio bastante grande e não têm uma renda tão grande. Outros têm uma renda bastante alta e têm um patrimônio pequeno. Por que será que essas coisas acontecem no mundo contemporâneo? Isso tem uma resposta quase que imediata. É a falta de controle. Então, e para a gente falar em controle, nós precisamos focar o que nós chamamos de educação financeira. A educação financeira é um desafio, porque, por exemplo, primeiro que é preciso você ter um caminho para seguir. Você precisa definir as diretrizes que você vai seguir. E para você definir essas diretrizes, você precisa ter uma visão de futuro. E nós sabemos que o futuro, no momento atual, é um cenário de incertezas. Cenário de incerteza, cenário de risco, depende da forma que você vê. Nesse vídeo nós vamos analisar os fatores que influenciam nas decisões que nós tomamos. Uma das perguntas bastante recorrentes nesse momento é: dinheiro é problema ou dinheiro é solução? E a resposta é mais ou menos direta. Depende da relação que você tem com o dinheiro. Porque, por exemplo, para uma pessoa disciplinada, que evita contrair despesas, que toma um certo cuidado na hora de contrair despesas, dinheiro significa realização de sonhos. Mas, por outro lado, se for mal gerenciado, pode representar até dores de cabeça. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: como administrar o seu dinheiro? Primeira coisa, trace objetivos claros. Eu quero realizar um sonho. Então, não saia gastando aí assim em qualquer coisa, porque essas despesas não agregam valor a nada à sua vida. Muitas vezes, em vez dela resolver problemas, ela ainda cria problemas. Mas quais são os seus objetivos para o futuro? Viajar, comprar uma casa, comprar um carro. Mas é claro que para fazer isso, você vai precisar de dinheiro. Agora, cuidado com as dívidas e juros. Dívidas precisam ser cuidadosamente analisadas antes de serem contraídas. Fuja das dívidas, cuide do seu dinheiro. É fundamental você gastar menos do que você ganha. Isso é trivial, todo mundo sabe disso. Mas como fazer isso? Montando um orçamento familiar. Há necessidade de você ter disciplina em tudo o que você faz. E uma situação financeira desequilibrada, ela decorre de maus hábitos que foram construídos e reconstruídos durante a vida da pessoa. Você construiu uma cultura de gastador e agora você pretende mudar essa cultura de gastador para uma cultura de economizador. É fácil? Nem sempre. Mas se você tem consciência do que você quer, essa mudança é menos dolorosa. Para onde vai o seu dinheiro? Você sabe? A grande maioria das pessoas não sabe exatamente para onde vai todo o seu dinheiro. Mas isso é fundamental para que você possa fazer um controle dos seus gastos. Guarde notas fiscais.
Guarde comprovantes de despesas, de pagamentos, mas defina um dia da semana para você relacionar essas despesas que você contraiu, ou que você pagou, ou que você ficou devendo, mas tem uma listagem disso. Você pode utilizar uma planilha eletrônica, tipo Excel, ou então mesmo um caderno, uma caderneta. Não é algo assim difícil de fazer, mas o importante é você saber para onde vai o seu dinheiro. Você vai perceber dentro de algum tempo que você não sabe para onde vai pelo menos 20% da sua renda. E isso não é com você, é com a grande maioria das pessoas. Veja uma coisa, por exemplo, numa família. Muitas vezes nessa família tem 2, 3, 4 membros e cada um está remando para um lado. Então a primeira coisa é reunir esse grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo e definir um orçamento familiar doméstico, onde você registra todas as entradas e todas as saídas. Porque assim você enxerga se todo mundo está remando para o mesmo lado. Porque muitas vezes um rema para um lado, outro rema para o outro, dessa forma ninguém vai chegar a lugar nenhum. E você tendo um orçamento, não significa também reduzir despesas. É possível aumentar a receita? Faça essa pergunta. Escolha gastar mais ou gastar menos. Qual é o objetivo que você tem lá no final? Para você fazer esse controle, não espere milagres. Veja que é a mesma coisa que regime. Ninguém consegue emagrecer se não gastar mais calorias do que ingere. E a ideia básica é, eu gasto mais calorias então fazendo mais exercícios. Ou vou ingerir menos calorias comendo menos. O mesmo acontece com a independência financeira. Qual o objetivo de você ter um controle financeiro? A maior parte das pessoas acha que é cortar gastos. Nem sempre. O objetivo é gastar melhor o que você ganha. E para ter as finanças controladas, eu devo cortar supérfluo? Não necessariamente. O que deve ser cortado é o desperdício. Gastar melhor é fazer escolhas. Então, para você gastar melhor, você precisa fazer as suas escolhas de forma mais consciente, evitando desperdício. Todos nós desperdiçamos. Quer ver uma situação? A água é fundamental. Todo mundo sabe que não se deve desperdiçar água. Mas muitas vezes uma torneira lá pingando lá o dia inteiro, 5 minutos não representa nada, mas 24 horas representa um grande desperdício. Então, é o que eu estou dizendo. Não praticar desperdícios. Outra coisa bastante importante é você pensar quando se trata de financiamentos e parcelas. Por quê? Financiamento e compras parceladas são coisas um tanto complexas. Precisam de uma análise antes de você contraí-las. Precisa de uma avaliação para ver se vale a pena ou não. Imagine o seguinte, um carro financiado custa muitas vezes o valor de 3 carros. Um aparelho de som custa 2, por exemplo. Você vai financiar um carro que o preço à vista é 50 mil reais. Você vai financiar, você vai pagar 100, 120, 150 mil. O que significa isso? Você pagou 2 carros ou 3 carros e quando chegou no final, você foi vender o carro, valia a metade de um carro. Então veja quanto de dinheiro você perdeu. Por isso que financiamento é algo que precisa ser tratado de uma forma cuidadosa, porque senão é um desperdício de dinheiro. Um outro assunto também é o seguinte: quando você vai ao supermercado, precisa ter uma lista
para você fazer suas compras. Então, antes do supermercado, providencie uma lista relacionando aquilo que realmente você precisa comprar. E não, porque se você não leva a lista, você compra coisas que não precisa e muitas vezes você deixa de comprar coisas que realmente você precisa. Uma outra situação, fazer compras com fome. Procure não ir ao supermercado estando com fome. Está provado cientificamente que quando nós vamos comprar com fome, nós gastamos e compramos muito mais. Outro fator é levar crianças às compras. Muitas famílias não têm como deixar as crianças em casa, tem que levar. Mas isso precisa ser conversado antes, para não chegar lá e ficar comprando aleatoriamente tudo que quer. Porque muitas vezes nós não compramos o que nós precisamos, nós compramos aquilo que na hora, assim a gente impulsivamente compra. Um outro fator também no caso de compra em supermercado é a pesquisa de preços. Isso é importante? É, mas precisa ser analisado se vale a pena ficar em 3, 4 estabelecimentos procurando preço. Porque muitas vezes o deslocamento sai mais caro do que a diferença que nós conseguimos lá no final. Também na hora de fazer compras, não é interessante fazer compras muito grandes. O ideal é que se faça compras menores, porque aí você aproveita inclusive promoções. Você vai mais no supermercado, mas você precisa tomar cuidado com o impulso. Muitas pessoas compram por impulso. Comprar é algo muito bom. Mas vamos pensar o seguinte, a gente compra só o necessário? Não. Se nós fizéssemos isso, estaríamos ainda lá na caverna, ainda vivendo lá. Nós sempre compramos algum supérfluo. Mas o errado não é gastar com o supérfluo, é desperdiçar ou se viciar em consumo, comprar coisas sem necessidade. Supérfluo é coisa para se administrar. Uma outra situação que exige muito cuidado, o uso do cartão de crédito e o cheque especial. O cartão de crédito é uma ferramenta de grande importância para que nós possamos ajuntar as compras para se pagar tudo no mesmo dia. Mas se a gente torná-lo como uma fonte de financiamento, aí a situação fica complicada. Então o ideal é que você faça as suas compras, mas quando chegou a fatura do cartão de crédito, pague-a integralmente. Porque se você começa a deixar para depois, então você não pode ter cartão de crédito. Melhor cancelar o cartão de crédito. Por quê? Você vai pagar juros abusivos no cartão de crédito. Outra questão, cheque especial é importante? Claro que é. O cheque especial é de suma importância, mas não transformar o cheque especial como um empréstimo, que fica lá pendurado lá no banco. Porque os juros do cheque especial, eles giram em torno de 10% ou mais ao mês. Se você somar isso acumulado durante o ano, você vai ver que é uma coisa extremamente alta. Então, cheque especial, por isso tem o nome, é para momentos especiais, para emergências. O ideal ainda, onde e quando investir? O ideal é você investir no mínimo 10% do que você ganha para o futuro. Aí você pode, mas parece impossível isso. Não. Tudo é uma questão de disciplina e cuidado. Por quê? Procure utilizar o seu dinheiro, gastar o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. E aí vem a pergunta, você administra bem as suas finanças? Qual a sua relação com o seu dinheiro? Vamos apresentar algumas situações para você ver onde você se enquadra. Você é do tipo pão duro, que não gasta nada, guarda tudo. Isso é muito ruim também, porque aí você não vive. Você fica vivendo de futuro que nunca chega. Então ser pão duro também não é uma forma inteligente de usufruir do dinheiro que você ganha. Administrar não significa não gastar nada.
Porque compre o que você gosta. Você é um consumista mão aberta? Isso é uma questão que precisa se tomar um certo cuidado para não se comprar tudo que aparece na frente. Porque vejam bem, às vezes a gente sai comprar 2, 3, 5 pares de sapato, tanto homem quanto mulher, vou lá na loja, compro meia dúzia de camisas, 10 camisetas, tal. Mas o mundo não vai acabar hoje. Então você não precisa todo esse desespero. Você pode comprar dentro de um certo planejamento. Você é escravo do dinheiro? Você tem raiva de quem tem dinheiro? Se você tem, claro, você tem algum problema que precisa ser resolvido. Mas se você é escravo do dinheiro, você acha que você nunca vai ter dinheiro? Você não vê a possibilidade de ter acesso ao dinheiro, tem raiva de rico, famoso? Aí precisa tomar cuidado e procurar onde ganhar mais e gastar menos para você ter dinheiro. Você é do estilo desligado do dinheiro? Se você é desligado, não está nem aí com nada, não cuida do dinheiro, logo você vai precisar de alguém que cuide até de você. Mas uma solução é você procurar descobrir os preços das coisas, quanto você gasta, o que você gosta, o que você consome. Então, ser desligado do dinheiro também não é nada bom. Você é confuso entre amor e dinheiro? Se ama, não tem limites? Você confunde a energia do dinheiro com a expressão afetiva e amorosa? Os dois trazem energia para você, com certeza. Mas o dinheiro não compensa, não gera uma relação. Ele gera eu diria para você, uma codependência financeira. Procure entender o que é o jogo afetivo e comece educando-se financeiramente, sem exagero, sem excesso e nada. Agora, última situação. Você educado financeiramente, se você faz parte de uma minoria da população. Você sabe desfrutar da alegria, da beleza que o dinheiro lhe proporciona. Mas ao mesmo tempo, você é uma pessoa disciplinada que controla o seu dinheiro. Boa sorte, muito obrigado.